Por isso, hoje a aula não é nem prática nem teórica, ok? Por isso o que eu vou dar é, na primeira parte, na primeira hora, vou dar o último método que nos falta de pesquisa, a última metodística de pesquisa local, exato, que é Guided Local Search, por isso pesquisa local guiada, e só vai ocupar metade da aula, sensivelmente. A outra metade será já para resolver os vossos, enfim, ajudar-vos na modelação. Não sei se já começaram a fazer o vosso projeto ou não. Na sexta-feira vou dar a segunda parte desta aula, que já não, enfim, é só mais informação, não corresponde a nenhum método que vocês possam utilizar, mas será uma mistura, digamos, de métodos completos, como pesquisa, digamos, com backtracking, com esta pesquisa local, por isso, estes métodos híbridos que eu, enfim, introduzirei 2 métodos possíveis, mas não, é mais para enfim, vocês tomarem conhecimento do que propriamente para usarem na cadeira. Por isso, eu vou partilhar o ecrã com esta, desculpa, não é assim que eu quero, partilhar o ecrã com, sim, vem o desktop todo, não é? Ou não? Sim, professor. Ok. Bom, então, vou começar com os slides e depois vou fazer alguns outros fecheiros. Por isso, em particular, o que vamos ver hoje é a primeira parte, que é este Guided Local Search. Deixamos os resolvedores híbridos para sexta-feira, ok? Por isso, o que é que Guided Local Search, o que é que isto corresponde? Okay? Por isso, a ideia é que, como de qualquer método heurística, o que se pretende é fugir aos ótimos locais, ok? Bom, como é que nós podemos fugir aos ótimos locais? Neste caso, nesta método heurística, mudando a função objetivo, ok? Por isso, tipicamente, se nós numa função objetivo estamos presos, digamos, num ótimo local, se mudarmos a função objetivo, temos a hipótese de sair desse ótimo local. Okay? Bom, obviamente, isto aqui não é assim simplesmente, temos que ver algumas condições, mas vamos ver o que é necessário. Primeiro, que as diferentes funções objetivo, ou guiding functions, que não são exatamente as funções objetivos, mas há, em vez da função objetivo que nós tentamos otimizar, o que nós vamos ter é várias funções de guia que iremos alterar, mas que estão obviamente relacionadas com a função objetivo. Por isso, as funções guia devem ter ótimos locais diferentes, ok? De forma a que, quando nós mudarmos de uma função guia para outra função guia, o ótimo local, obtenhamos outro ótimo local, por isso consigamos escapar ao ótimo local onde estávamos. Ok? Por isso, a ideia é que, mudando essa função guia, ou as funções guia, nós podemos movimentar-nos a pesquisa para uma zona diferente do espaço de pesquisa. Obviamente, o ótimo global das funções guia é também o ótimo global da função objetivo. Okay? Por isso, quando nós obtivemos um ótimo local de uma função guia, okay? A função real pode ser, a função objetivo propriamente dita, pode ser testada e verificado se conseguimos obter ou não um melhor ótimo local. Por isso estamos com uma função guia, vamos até um ótimo local, mudamos a função guia, tentamos melhorar o ótimo local. Mas o ótimo local em termos da função objetivo propriamente dita. Por isso podemos fazer esse teste. Ok, por exemplo, que tipo de situações é que nos permitem usar várias funções guia? Imagina que a vossa função objetivo é a soma de variáveis não negativas, ok? Em que isto podem ser, por exemplo, violações de certo tipo de restrições, como iremos ver. Bom, vocês querem minimizar o número de restrições. E minimizar o número de restrições é minimizar a soma. Se a soma for zero, obviamente vocês obtiveram um mínimo. O que se passa é que nós podemos usar funções guia que têm também um zero ou um ótimo quando for zero, ok? Mas que têm pesos diferentes, ok? Por isso, à variável x1 nós associamos um peso, à variável x2 um novo peso, etc. E por conseguinte, estes pesos são diferentes para as diferentes funções guia, ok? Então, uma função guia tem um peso para x1, para outra função guia tem um outro peso para x1 e por aí adiante. Bom, se os pesos forem todos positivos, obviamente, o que acontece é que diferentes pesos
conduzem a diferentes áreas, zonas de pesquisa, diferentes ótimos locais. Eventualmente, se algum dos ótimos locais conseguir minimizar esta função, por isso torná-la zero, tornar zero a função guia, quer dizer que se os pesos são positivos, quer dizer que todas as parcelas são positivas, são zero, e no fundo obtivemos um ótimo global da função objetivo. Por isso, vamos trabalhar com funções guia. Essas funções guias são, de alguma forma, aproximações ou estão relacionadas com a função objetivo. Tentamos minimizar ou otimizar a função guia. Quando chegamos a um ótimo local, mudamos a função guia. Basicamente é isso que se pretende. Por isso, não é enfim, do ponto de vista conceptual, acho que é fácil de perceber. O que é difícil depois, eventualmente, é implementar, verificar quais são os pesos que se podem usar, quais são as variáveis, etc. E nós iremos ver daqui a bocado o exemplo com este problema, que é o Radio Link Frequency Assignment Problem, que é um problema enfim, que segue este padrão, por isso pretende minimizar um conjunto de violações, por isso, no fundo, vamos associar pesos a essas violações e resolver assim o problema. Antes disso, antes de olhar para o problema, como é que nós definimos abstratamente esta meta-heurística? De uma forma razoavelmente simples, por isso temos que gerar uma semente inicialmente, dizer que essa é a melhor solução que nós obtivemos e escolhemos a primeira função guia. Existe um conjunto de funções guia, G1 até GK. Okay? E, por conseguinte, para a função k igual a 1, GK, digamos, G1, nós fazemos um conjunto de iterações e vamos procurar o melhor que conseguimos, através de pesquisa local. Enfim, a pesquisa local pode ser variada, pode ser tabu search, pode ser o que quisermos, ok? Pode ser simulate annealing, o que quisermos. Fazemos uma pesquisa local com uma determinada função guia, neste caso com a função G1. Se nós, ou no fim desta pesquisa local, em que normalmente aterraremos, digamos, num ótimo local, se a função que nós obtivemos, se o valor da função que nós obtivemos é melhor do que o melhor que nós tínhamos até agora, dizemos que o melhor que nós obtivemos até agora é o que obtivemos nesta pesquisa local e mudamos a função objetivo. Okay? Por isso, passamos para GK mais 1. E fazemos isto N vezes, ou K, enfim, quantas vezes forem o K, e no fim retornamos a função, a melhor solução. Okay? Bom, isto aqui podemos usar várias vezes a mesma função guia. A função guia, isto pode ser um pouco mais sofisticado, mas a ideia é que usamos várias funções guia e algumas destas funções podem ser repetições de funções anteriores. Mas basicamente é isso que nós fazemos, ok? Por isso, o que fazemos é, por um certo número de iterações, obtemos um ótimo local, a solução é verificada, por isso, para saber se é melhor ou não do que nós tínhamos, e a função guia é atualizada e assim continuamos. Ok? Bom, vamos ver então um problema em que é adequado, digamos, usar esta meta heurística, que é este Radio Link Frequency Problem. Okay? Por isso a ideia é que temos um conjunto de antenas, ok? E essas antenas, o que nós queremos é garantir que as frequências das antenas sejam tais que não haja interferências, ok? Por isso temos que ter algumas restrições sobre as antenas, sobre as frequências das antenas. Enfim, vocês, por exemplo, sabem nos carros, quando andam com o RDS, que passam de uma zona para outra e mudam a antena. Okay? E tem que ter garantia que não há interferências entre a estação, a frequência de uma estação e a frequência de outras estações, senão o rádio não apanha nada, não é? Ou apanha uma mistura, o que às vezes acontece, aliás. Por isso, o que nós queremos é minimizar o número de frequências que são usadas, por isso para evitar interferências em cada zona, e estamos, em qualquer dos casos, estamos a resolver um problema de minimização de violações, por isso queremos minimizar o número de frequências e minimizar as violações que têm a ver com as atribuições de frequência. Ok? E por isso o objetivo basicamente é minimizar violações de vários tipos. Okay?
Ok, eu vou mostrar, vou ainda começar este slide. Por isso, tipicamente, quando nós temos N antenas, ok, o que nós queremos garantir é que a diferença de frequências entre a antena I e a antena J, por isso, cada restrição, CK, haverá N restrições, garantirá que a diferença de frequências entre a antena I e a antena J deve ser igual, maior ou menor que uma certa diferença. Okay? O operador pode variar. Okay? Por isso, F e FJ são as frequências alocadas para as antenas. Este é um operador relacional, que pode ser maior, igual ou menor, e esta é a distância entre frequências, ok? Por isso, uma diferença entre frequências. Ok, há aqui uma série de benchmarks, ok? Que vocês podem ver nestes sites, e eu vou, antes de começar aqui propriamente a ver como é que resolvemos o problema, vou-vos mostrar só exemplos disto, ok? Por isso, vocês têm aqui, estão a ver isto, não estão? Por isso, tem aqui várias instâncias, ok? E o que é que estas instâncias dizem? Bom, dizem, em primeiro lugar, quais são as restrições, ok? E as restrições são deste tipo. Entre a antena 1 e a antena 2, a distância tem que ser maior que a distância, quer dizer, a diferença entre frequências tem que ser maior que 5. A última linha, a última coluna, aliás, que é opcional, diz se essa restrição é uma restrição hard, por isso tem mesmo que ser satisfeita, ou uma restrição soft, e uma restrição soft pode ou não ser satisfeita. Obviamente nós queremos resolver o problema é garantir que as restrições hard, por isso as duras, têm que ser todas satisfeitas, e as soft são satisfeitas o melhor possível. Já estão a ver aqui que há dois tipos de restrições. Este 1, 2, 3 e 4 são os pesos das restrições soft, por isso esta tem um custo que já vamos ver qual é. As que não têm nada são as hard. Okay? Estas é mesmo para satisfazer. Okay? Não fico satisfeito com uma solução que não satisfaça estas restrições. Este 1, 2, 3, 4 são os custos que aparecem associados. Okay? Este é o custo 1, 2, 3 e 4. Por isso, esta restrição, que tem um custo 2, o custo 2 mede-se aqui, por isso será um custo 4. Com custo de índice 2, por isso o custo real será 4. E por isso temos aqui um conjunto de restrições que queremos satisfazer. Ok? Isto é o principal. Depois, quais são os valores que nós podemos dar a cada antena? Está aqui no DOM. Ok? Por isso, a antena, estas antenas podem tomar, por isso a antena, por causa disso não sei quais, são, não sei se este é o mesmo que estamos a ver aqui, mas eu vejo aqui no, ok, o gráfico, as variáveis, ok, é isso, as variáveis são de 1 até 11, ok, e estes segundos valores são os números que aparecem aqui no DOM, ok, se for do tipo, se a variável for do tipo 5, por exemplo, o que acontece é que o domínio é 10, 20, 30, 40, 50. São as variáveis, são as frequências que essa antena, a antena que tenha a antena que seja do tipo 5, por exemplo, a antena 8, que é do tipo 5, pode ter como domínio frequências 10, 20, 30, 40 e 50. Okay? Acho que tem outros tipos, enfim, há umas que têm mais possibilidades, outras que têm menos possibilidades, e são aqui ditas. Enfim, eu fiz aqui um gráfico para esta, que tem poucos nós, ok? Em que basicamente o que isto diz. Onde é que está aqui o gráfico? Está aqui. Por isso, este gráfico corresponde a estas restrições aqui. Ok? Por isso, o que vocês têm é que entre a variável 1 e a variável 2 existe um domínio, a diferença tem que ser maior que 5, a diferença em valor absoluto tem que ser maior que 5, e esta restrição, esta parte não coloquei, mas esta restrição tem um peso 2, ou seja, eu quero, não um peso 2, não, um peso índice 2, que eu tenho que ir aos custos ver qual é o custo propriamente dito, que será 4. Okay? As restrições hard, enfim, por implementação, vão ter também um custo,
no fundo, eu tenho que lhes dar um custo e vou dar-lhes um custo que é o dobro da maior restrição não satisfeita das soft. Ou é a soma delas todas? Eu acho que é a soma delas todas multiplicadas por 2. Já lá iremos ver. Mas é um custo alto, ok? Por isso, uma restrição hard, eu quero garantir que a minha pesquisa, que as restrições hard sejam muito penalizadas, de forma que baixar as penalizações é, em primeiro lugar, satisfazer as restrições que são duras, não é? As restrições hard. Bem, vocês têm esta informação depois na página, por isso, depois podem ver isto com mais detalhe. Mas, por conseguinte, percebendo, digamos, o problema, vamos ver então como é que nós implementamos isto como é que se pode implementar isto em Comet. Eu vou-vos mostrar depois como é que isto corre. Por isso, em primeiro lugar, quais são qual é a nossa dados de entrada? Isto é razoavelmente complicado, mas é fácil de ir olhando com calma. Por isso tem o conjunto de variáveis, o range das variáveis, quantas variáveis é que nós temos, ok? Cada variável é uma antena e já sabemos que cada antena tem que ter uma frequência. Quantas restrições é que existem? No pior caso, é o número de variáveis ao quadrado, por isso todos estão ligados com todos, mas na realidade só algumas variáveis é que estão ligadas por uma restrição. Antenas que estão muito longe não interferem, não têm que as relacionar. Por isso, por outro lado, quantas frequências é que existem? Okay? Vimos há bocado, podia ser 10, 20, 30, 40, 50. Há problemas com muito mais frequências, como iremos ver. Depois temos aqui as frequências. Aqui não temos um domínio que é igual para todas as variáveis. Por isso temos que definir um conjunto para cada uma das variáveis, que diz quais são as frequências disponíveis para cada antena. Por isso há umas, no caso que vimos, há umas que são 10, 20, 30, 40, 50, outras que só podem tomar 10 e 20 e por aí adiante. Depois temos aqui um tuplo que incorpora, digamos, a informação sobre as restrições, que diz qual é a primeira antena, qual é a segunda antena, qual é o tipo de restrição, se é maior, menor ou igual, maior, menor ou igual relativamente a uma determinada diferença de frequências, e qual é o custo dessa restrição, se quiserem. Aqui ainda não são restrições, mas vão ser, ok? Por isso, as hard constraints eram aquelas que não tinham nada na última coluna, as soft constraints têm um índice que depois só é o custo de verificar quanto é que elas valem. Por isso, o que é que são as restrições propriamente dito? Por isso, cada distância destas, cada informação destas vai corresponder a uma restrição, e por isso existe aqui um tuplo de distâncias, okay, que está indexado pelas restrições, que tem esta informação toda referente a uma restrição. Depois há um conjunto das hard, que são aqueles índices correspondentes a restrições que não têm custo definido e, por conseguinte, ou têm custo zero, por isso são aquelas que têm que ser mesmo satisfeitas. Por isso temos aqui, sabemos quais distinguir as que são hard, as que são soft. Qual é o custo máximo de uma soft constraint? Por isso, naquele caso era 1, 2, 4 e 8, por isso o custo máximo seria 8. E o custo das hard constraints é o dobro. Okay? Por isso, neste caso, será qualquer restrição que não esteja indexada por nenhum custo, terá um custo de 16. Bom, e depois temos um conjunto de quais são as restrições associadas a cada variável e quais são as variáveis associadas a cada restrição, que são usadas depois no programa. Okay? Por isso, temos que saber, quando mexemos numa variável, quais são as restrições que podem ser afetadas, e quando mexemos numa restrição, saber quais são as variáveis que estão a ser afetadas. Por isso, isto são conjuntos. Depois, o que é que nós pretendemos minimizar? Ok? Por isso, minimizar um custo, ok? E por isso o que nós temos que fazer é para cada variável, ok? Para cada uma das variáveis, na solução inicial, temos que selecionar uma frequência no domínio da variável, naquele conjunto, e atribuir-lhe uma frequência. Dizemos que o lambda é um parâmetro que será igual ao máximo das soft constraints.
temos aqui uma penalização que já irei falar, e o custo de uma variável, que é aquele peso, aliás, o peso de uma variável, aliás, o peso de uma restrição, assim é que é, o peso de uma restrição é aquele custo que nós temos, que vem da leitura, mais um termo que permite fazer a função guia. Okay? O que nós queremos, obviamente, é minimizar o custo das restrições violadas, mas para termos funções guia, em vez de usarmos apenas o custo, usamos cada restrição está associada a um peso, e esse peso é não só o custo, que este seria fixo, mas também um termo variável que me permite ir mudando as funções guia. O que é que são este termo variável? A lambda, que é um número que tem a ver com o máximo das restrições, o máximo valor de uma restrição soft, e uma penalização que eu já irei dar e que começa toda a zero. Okay? Por isso, inicialmente, a nossa função guia, todas as variáveis estão a zero, todos os termos, digamos, variáveis respondem a zero. Ok? Por isso queremos guiar a pesquisa pela variação do peso das variáveis violadas, das restrições violadas, e que depende da tal penalização que já iremos ver. Ok, então, quais são as restrições? Bom, já vimos que para cada tuplo de distância, nós temos que fazer um sistema de satisfação de restrições, por isso isto é um constraint system em que as restrições ou são satisfeitas ou não são satisfeitas, por isso aqui este tipo de sistema de restrição apenas assinala 0 ou 1 a uma restrição, que é satisfeita ou não, por isso não vai verificar quando A é maior que B, não vai verificar a diferença absoluta entre o A e o B para medir a violação das restrições, diz só que ou é satisfeita ou não é satisfeita, com um catch que eu já irei ver. Por isso, para cada restrição, faz um post em que diz que a diferença absoluta entre as duas restrições, por isso no T1 e no T2, da diferença absoluta das frequências das duas antenas, T1 e T2, tem que ser ou igual, ou maior, ou menor, consoante o tipo, seja 1, 2 ou 3. Este sistema de satisfação tem ainda o tal catch que eu vos falei, que na realidade vocês podem pôr um segundo parâmetro no post, e este segundo parâmetro diz qual é o peso desta restrição. E por conseguinte, em vez de ser apenas 0 e 1, o peso da violação, em vez de ser 0 e 1, se uma restrição for satisfeita, a violação é 0. Se a violação não for satisfeita, o peso é este, WC, e não qualquer medida que se faça com os valores das frequências. Okay? Por isso, isto é o nosso sistema de restrições. E vamos manter aqui algumas invariantes que nos dão jeito, nomeadamente saber quantas restrições hard é que estão violadas, aliás, quantas restrições é que estão violadas, ok? Ou se quiserem, saber se uma determinada restrição está violada ou não. Por isso, estar violada quer dizer que o is true da get constraint é falso, por isso é negação. Por isso, todas as violadas estarão aqui indicadas neste vetor de booleanos. Quais são as que estão satisfeitas? Hard, por isso são aquelas que estão naquele conjunto de restrições que nós consideramos hard, por isso é a soma de todas as violações dessas hard. Qual é a minha função objetivo? É a soma das violações multiplicadas pelo custo, ok? Por isso isto é a função objetiva, mas não é a função guia, isto é a função objetivo, e depois ainda existe aqui esta utilidade, que tem a ver com aquela penalização que eu já irei ver, mas esta utilidade para cada restrição é aquela que nos vai modificar a função guia. A função guia é feita tendo em conta as utilidades e não apenas o valor da função objetivo. Ok? Por isso, não estou aqui a dizer, mas basicamente aqui foi isso que eu disse. Ok, então como é que fazemos a pesquisa? Bom, a pesquisa, o que temos que fazer é dizer quais são. Vamos fazer uma espécie de um round robin. Okay? Isto é, vamos considerar no início que por isso isto é uma pesquisa diferente daquela que nós estamos habituados a fazer. Mas é interessante para vocês verem que há várias possibilidades de fazer pesquisa local.
ok? Isto mesmo sem meta-heurísticas, ok? Por isso, neste caso, o que nós dizemos é que todas as variáveis estão, à partida, são ativas, ok? E dizemos que todas as variáveis são ativas, ok? Todas as variáveis são ativas e, por isso, o número de variáveis ativas são elas todas. Depois, qual é a melhor solução? É a solução que nós obtivemos e na melhor solução, quantas é que foram satisfeitas? Por isso, usamos aqueles parâmetros que definimos há bocado. E definimos a melhor solução. Por isso, isto são parâmetros que vão variar durante a pesquisa. E depois dizemos que a pesquisa tem aqui dois tipos. Um é o número total de iterações, que eu não quero exceder um número bastante grande, e outro, um número de iterações sem modificar a função guia. Okay? Sem modificar a função guia, eu vou fazer 3.000 iterações. Ao fim dessas 3.000 iterações, eventualmente mudarei a função guia, e quando mudar a função guia, eu faço mais não sei quantas iterações até chegar ao número máximo de iterações possíveis. Ou descobrir uma solução. Okay? Por isso, isto são os parâmetros que são importantes para a pesquisa. A pesquisa propriamente, o que é que ela faz? Intermeia pesquisa local, como eu vos disse, com modificação dos pesos. Okay? O que é modificação? Como é que isto é feito? Bom, enquanto não obtiver um máximo de iterações, total, absoluto, dizemos que o nosso objetivo, o melhor que nós obtivemos é aquele inicial. Depois fazemos pesquisa local. Okay? No fim da pesquisa local, mudamos os pesos. Okay? Se durante a pesquisa local obtivemos uma solução melhor, o que é que nós vamos fazer? Vamos forçar como é que se diz? Vamos forçar a intensificação, vamos forçar a pesquisa dentro dessa zona, ok? E como é que nós fazemos isso? Começamos tudo de novo, ou seja, vamos começar a dizer que o número de iterações estáveis vai começar dentro das estáveis, vai recomeçar a zero. Se nós não descobrirmos uma coisa melhor, okay, e se por acaso atingimos o número máximo de iterações dentro de cada função guia, o que nós fazemos é diversificamos. Ou seja, vamos para o outro lado. Já iremos ver, vamos tentar noutra zona. E por conseguinte vamos recomeçar tudo de novo. Por isso, vamos com outra zona qualquer, mudando eventualmente a função objetiva. A função objetiva é sempre mudada aqui. Mas vamos, digamos, para outra zona qualquer. É um pouco como como a Iterative Local Search, por isso repetimos, ou como basicamente criamos uma semente diferente daquela onde estamos. Se não aconteceu nada, por isso se não descobrimos nada melhor e também se ainda não atingimos o número máximo de iterações dentro da mesma guia, simplesmente aumentamos o número de iterações até chegarmos eventualmente a um destes casos. Ok? Por isso o que fazemos são, não sei, vamos intermear pesquisa local com update das funções guia. O que é o update? Aliás, o que é pesquisa local? Okay? Pesquisa local é tal que nós temos um conjunto de variáveis que são ativas, ok? E para todas as variáveis ativas, o que nós fazemos é tente mudar o valor dessa variável ativa e faça uma melhoria, ok? Por isso, no fundo, elas são todas visitadas num round robin, por isso todas elas são visitadas umas a seguir às outras, sem nenhuma ordem pré-estabelecida, a não ser que elas não estão ativas. Tenta arranjar a melhor vizinho dessa, ok? E faça o update da melhor solução que nós obtivemos até esse instante, ok? Por isso, se o vizinho for melhor, eventualmente nós vamos fazer o update do best, ok? E em particular, temos de ter atenção que quando nós fizemos um move, eventualmente, algumas variáveis que já tinham sido visitadas e que tinham ficado inativas, podem voltar a ficar ativas. Por isso a ideia é que cada vez que visitarmos uma variável, fizemos uma alternativa, essa variável que estava ativa deixa de ser ativa, e por isso se não acontecer nada, todas elas deixam de ser ativas e acaba a pesquisa. Na realidade, nesta função, como iremos ver, algumas das variáveis que não estavam ativas passam para ativas e, por conseguinte, isto demora algum tempo mais
não é apenas um round robin simples, passando por todas as variáveis. Ok, por isso o que é que nós fazemos aqui neste caso? Por isso, primeiro, foi-nos pedido para fazer o melhor possível com a variável v. Se a variável v estava ativa, vai passar a estar não ativa, okay? Vai passar a ser inativa, diminui o número de variáveis ativas, e agora vejo o que é que consigo fazer com ela, não é? Se houver violações nessa frequência, na frequência dessa variável, por isso associadas a essa variável, vamos tentar melhorar o mais possível, ok? Procuramos uma frequência no domínio da variável que melhore as violações, ok? Get assign delta. E trocamos a variável, ok? Se o delta, se nós conseguimos obter uma variável, um valor melhor, ok? Nós devemos intensificar a pesquisa, okay? Porque estamos aqui numa zona boa. Se estamos numa zona boa e queremos intensificar a pesquisa, o que é que fazemos? Para todas as restrições que esta variável, em que esta variável participa e que estavam a ser violadas, para todas elas, olhamos para as variáveis que pertencem a essas restrições e se não, que sejam diferentes do V, e se elas as variáveis não estiverem ativas, tornamos-las ativas. Okay? Por isso, basicamente, se nós descobrimos uma solução melhor, vamos ver todas as variáveis que estavam, eventualmente, vamos intensificar a pesquisa nesta área, ou seja, vamos tornar mais variáveis ativas, todas aquelas que pertencem a restrições violadas em que esta variável participasse, e vamos tentar mudá-las, por isso, mesmo se elas não estavam a ser, não podiam ser mudadas porque não eram ativas, a partir deste ciclo passam a poder ser mudadas porque tornam-se ativas. Por isso cá está o round robin, cada vez que uma variável é ativada, ela torna-se não ativa, por isso torna-se falsa, a não ser que seja voltada a pôr ativa por esta componente. Ok, por isso isto basicamente diz como é que nós vamos fazer o move, ok? Por isso, onde é que estava aqui? Por isso, o move best, dentro da pesquisa local fazemos, o move best, onde é que estava aqui? Dentro da pesquisa local nós fazemos, para todas as variáveis, enquanto forem ativas, fazemos o move best e agora fazemos o update, ok? O que é o update? Se a função objetiva é melhor do que nós tínhamos obtido até agora, ou se a função objetiva tem o mesmo valor, mas há mais variáveis, há menos variáveis hard que não são satisfeitas, ok? Então dizemos que passamos para este valor objetivo, o melhor que nós tínhamos é o que nós obtivemos, melhoramos, e a solução, guardamos a solução nesta altura do campeonato. Ok? E por isso, basicamente, o que temos que ver é, finalmente, o que é que estamos a minimizar em termos de funções guia. Ok? Por isso, o que nós queremos em funções... Lembram-se que cada restrição estava associada a uma... satisfazia ou não a restrição propriamente dita, não é? Que era a diferença absoluta entre as variáveis, entre as frequências, tinha que estar uma certa relação com a distância, e tinha um custo que tinha a ver com aquele peso que nós associávamos e que podia ser diferente para cada uma das funções guia. Okay? O que é este custo? Okay? Este custo tem a ver com com a penalização, okay? E que quanto maior for a penalização, mais baixo é o custo. Isto basicamente quer dizer o quê? Quer dizer, ou o que é que se pretende aqui implementar? Se nós usarmos uma restrição muitas vezes, ok? Essa restrição vai ter uma penalização maior, porque já foi usada muitas vezes, e quer dizer que, embora seja muito importante, porque tem um custo muito importante, como já foi usada muitas vezes, digamos, a sua utilidade vai diminuir. Okay? A utilidade começa por ser o custo dela, okay? A penalidade é zero. À medida que ela vai sendo utilizada, a sua penalização vai aumentando, e se a penalização vai aumentando, o custo é o mesmo sempre, por isso a utilidade vai diminuir. E é isso que, de alguma forma, vai permitir criar as várias funções guia. Ok? Por isso, como é que nós fazemos isto? Dizemos então que o peso
de uma restrição era, isto já tínhamos visto, que era a distância propriamente dita, o custo da variável que está a ser eventualmente violada, mais um lambda, que é o máximo das funções, dos pesos das restrições soft, vezes a tal penalização. Okay? A utilidade é isto. Se ela não for violada, não tem utilidade nenhuma, mas se ela for violada, olhamos para o custo e dividimos pela penalização. Okay? Mais, porque a penalização começa por 0. E, por conseguinte, o que vai acontecer é que, quanto mais vezes uma restrição tiver sido considerada como sendo útil, a penalização vai aumentando e, por conseguinte, ela vai sendo menos útil no futuro. E por isso o que nós fazemos é que vamos acrescentar em cada penalização, vamos aumentá-la sempre que ela for, sempre que a restrição for utilizada. Okay? Bom, e é isso que nós fazemos aqui na função objetiva, ok? Por isso, como é que nós modificamos os pesos? No fundo, modificamos a função guia. Bom, vamos olhar para para todas as restrições que têm uma utilidade máxima. Se nós queremos modificar as funções que têm utilidade máxima. Para essas funções, o que nós para todas as funções que estão a ser usadas, ok, e que tiveram utilidade máxima, nós aumentamos a sua penalização. E para todas as variáveis dessas restrições, ok, para todas as variáveis dessas restrições que não sejam ativas, nós tornamos-las ativas. Por isso, não só mudamos os pesos, como também dizemos que estas variáveis que atuam nessas restrições têm que se tornar ativas. E por isso podem ser pesquisadas a seguir. Finalmente, o que vai acontecer é que, como vimos aqui há uns slides atrás, onde é que isto estava? Aqui, já são, ok. Finalmente, se nós fizermos não sei quantas iterações, não descobrimos nada de melhor e atingimos o máximo que nós estabelecemos para um número de iterações em que nada muda, ok? Em que está, a melhoria é estável, por isso nada melhorou durante não sei quantas iterações, o que nós fazemos é diversificamos, recomeçamos tudo de novo, ok? E a diversificação, era isso que estávamos ali a ver há bocado, antes de ir para aqui, a diversificação faz-se da seguinte forma, ok? Verificamos um conjunto de restrições que estão a ser violadas, quais são? Obtemos o seu tamanho, quantas é que são? Por exemplo, há 5 restrições que são violadas e agora durante 5 vezes 3 vezes, por isso, durante 15 vezes, um conjunto de 15 vezes, selecionamos uma restrição ao calhas e reparamos-la. Okay. Reparamos, quer dizer, quer ela seja violada, quer ela não seja violada. Reparamos essa restrição. O que é reparar? Está aqui um parênteses. O que é reparar uma restrição? Já iremos ver. E por isso, para todas as restrições, começa tudo novo, por isso as penalizações começam todas a 0 e as variáveis são todas ativas e o número de ativas é o número de variáveis. Por isso isto basicamente restabelece, faz um reset do sistema, modificando tudo. As funções guia começam com penalizações 0, por isso começam como se fosse de novo. A única coisa que difere é que as variáveis vão sendo mudadas por esta reparação. Okay? Por isso, o que é fazer uma reparação? É ver quais são, verificar qual é a restrição propriamente dita, dizer que o T1, isto tem a ver com aqueles índices que nós criamos, o X1 é a primeira variável, o X2 é a segunda variável, e por isso para todas, selecionamos à balda, isso completamente aleatório, não otimizamos nada, uma função no domínio de X1, uma função no domínio de X2 e fazemos a nova restrição. Okay? Dizemos que ok? Atribuímos a nova frequência à antena 1 e a nova frequência à antena 2. Ok? Fazemos isto selecionamos frequências que melhorem o delta. Okay? Pronto, basicamente mudamos a diversificação, é apenas criar uma nova semente
e a partir dessa nova semente fazer tudo novo. Ok? Bom, isto é assim uma descrição rápida do que é que este método de pesquisa local de heurística faz, varia as funções guia e, em particular neste sistema de radiofrequências, neste problema de radiofrequências, as funções guias vão sendo o custo das restrições multiplicadas por uma certa penalização, por uma certa utilidade que vimos há pouco, em que as utilidades vão mudando, modificando as utilidades, modificam a função guia, modificando a função guia, a pesquisa local é feita com diferentes funções, até eventualmente se atingir um ótimo global. Bom, eu vou-vos mostrar só o que este é o programa que vocês têm na página, ok? Tem aqui, por algum motivo o meu não está a funcionar bem aqui com as data files, o vosso deve querer ler a data files, por isso tem aqui uma série de funções para ler as funções, aquelas funções que eu vos mostrei há bocado, por isso funções deste tipo. Para todos os efeitos, para o meu problema apenas tenho que dizer qual é o benchmark que estou a usar, ok? Por isso tenho benchmarks 1, 2, 3, 4, 5 até 11. Vamos começar com o 0, que é o mais simples. Okay? Este serve para ler o data e o resto faz a pesquisa tal e qual como eu vos mostrei, ok? Tem aqui o search envolve uma pesquisa local e uma modificação dos pesos. A pesquisa local tem a ver com aquele round robin das funções das variáveis ativas. Melhorar é verificar se as revelações melhoraram. Se as revelações melhoraram, eu guardo, digamos, a nova solução. Aliás, aqui é que eu guardo a nova solução. E, eventualmente, mudo os pesos das restrições para fazer a guia. Se eu chegar a um ótimo local e não conseguir sair de lá, faço uma diversificação, por isso. Mesmo mudando as funções guia, se eu não consigo chegar de lá, diversifico, ou seja, crio uma nova semente e recomeço tudo a partir daqui. Okay? Basicamente é isso que nós temos, é que eu vos mostrei nos slides, depois podem ver isso com mais cuidado, mas basicamente o que eu tenho que dizer é qual é o benchmark que vou usar, obter o problema propriamente dito, que são todas as funções, nomeadamente aqui é fundamentalmente ver como é que se diz, ver os dados que são lidos pelo Redata e criar as restrições, as penalizações, etc. O que interessa é que vocês, ao fazer isto, vou apagar aqui o terminal, vocês, por exemplo, no caso da função ser 0, do benchmark ser 0, ao fazendo o run, vocês obtêm uma coisa muito rápida, porque isto é um número pequeno. Isto tem 11 variáveis, há 9 restrições soft, há 12 restrições hard. Vocês podem ver aqui aqui. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 restrições soft. Há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 restrições hard. Não é? O pior objetivo é 226, se não conseguirem satisfazer nenhuma. E a partir daí começa a fazer a pesquisa. Alguns aqui durante a pesquisa, se eu descobrir uma coisa melhor, no update best eu digo, ok, melhorei, passei de 6 restrições violadas para 5 e melhorei as violações da função objetivo de 122 para 110. Ok? Depois já ter mudado depois de ter mudado como é que se diz, a função guia, ok? Consegui fazer isto. Modifiquei a função guia e melhorei de 5 para 5, por isso não melhorei o número de restrições hard que foram violadas, ficou na mesma, mas melhorei as restrições, o peso das restrições violadas. E faço isto uma série de vezes, ok? Mudando as restrições, como é que se diz? Aqui eu mudo a função guia, mudo a função guia, vou mudando as funções guias, cada vez que vou mudando a função guia, vou obtendo até eventualmente chegar, neste caso, isto é muito simples, conseguir chegar realmente a uma solução que não tem nenhuma restrição violada, hard,
e também não tenho nenhuma restrição soft violada porque passei de 3 para 0. E isto é a solução que eu obtive. Ok? Bom, este é muito simples. Podemos usar um ligeiramente mais complicado, acho que é o 3. Há umas que demoram muito tempo, mas este 3 acho que é suficiente. Aliás, é rápido, como veem, e consegue obter o melhor possível. E este é mais interessante. Porquê? Porque esta não tem restrições soft, por isso são todas restrições hard, e por isso a única coisa que eu preciso de ter é o número de restrições hard vai ter que diminuir e o número de violações das restrições hard vai ter que melhorar. Okay? Por isso que vou fazendo pesquisa, usando as várias funções guia, e com as várias funções guia vou obtendo, quando chego aos últimos locais, vou obtendo menos restrições hard violadas e a função e o número e o custo das restrições violadas vai diminuindo. Okay? Bem, faço aqui várias iterações, como vocês veem, mas isto é rápido. Aqui já só vamos com 130 violadas, aqui já vamos com 70, 50 e mudando a função guia, como vocês veem, consegue-se chegar aqui a uma solução final em que já não há nada, não há nenhuma restrição hard que seja violada e, por conseguinte, todas as hard são todas hard, por isso também havia, nesta altura, 2 restrições violadas, cada uma com peso 16, passou para haver 0 violadas e, por isso, deixou de haver violações. Isto é a solução, como veem, tem aqui muitas frequências, não sei se diz quantas variáveis é que são, mas... exato, diz aqui, são 400 variáveis. Quando se lê, quando leio, eu vejo quantas são. Okay? Por isso podem ver aqui no DOM 3, este é o Seller 3, podem ver os custos que aqui aparecem, são 8421, por isso havia umas que valiam 4, 8, 16, enfim, dependia do peso que tivessem. As restrições, as variáveis propriamente ditas são estas, ok? São 400, segundo o que diz ali. Chega a 400, não é? Umas são do tipo 1, outras são do tipo 3, outras são do tipo, as que forem. Os domínios são estes, ok? Os domínios até são parecidos com os anteriores, por isso. As variáveis tipo 1 têm 20, 30 e 40, as variáveis tipo 2 têm 10, 20, 30, são as frequências possíveis para as antenas. Bom, e as restrições são também são muitas as restrições, ok? Não são muitas, mas pelo visto o problema é bastante complicado, ok? Bom, vou fazer só mais um exemplo com 5. Acho que o 5 mistura as restrições hard e soft. Espera, vou apagar isto. Vou apagar isto e começar de novo. Okay. Estas acho que aparecem aqui umas diversificações. Ok. Por isso consegui obter a solução também. Já agora vamos ver as características disto. Havia... este também não tem soft. Havia 400 variáveis. Soft constraints é 0. Hard constraints são 2000 e não sei quantas. Este é o pior, se tudo for violado é isto que vai acontecer, e por isso ele consegue, dentro de cada função guia, ele vai conseguindo melhorar, ok? Vai melhorando as funções guia, vai melhorando as funções guia, até que chega a uma altura que, como veem, faz muita coisa, até que chega a uma altura em que diz que não consegue fazer mais. Será que é neste? Acho que era neste que dava isso. Exato. Aqui nesta altura do campeonato, ao pôr as funções, mudar a função guia, pôr as variáveis ativas, as não ativas, etc., há uma altura em que ele já não conseguiu melhorar mais. Okay? Ou seja, já só tinha 56 variáveis, restrições hard que não estavam a ser satisfeitas e tinha este número de violações. Por isso tentou diversificar. Okay? E ao diversificar, aconteceu uma coisa bastante pior. Não é? Passou para 320, começou de novo, não é? Por isso começou com 327 restrições não satisfeitas e com um custo de 654. Mas fazendo alguma pesquisa local, imediatamente conseguiu melhorar de 56 para 55,
55 por não sei quantos, e foi fazendo alguma coisa e com uma única diversificação conseguiu chegar ao objetivo. Por isso, no fundo, isto combinou, sem a diversificação, fundamentalmente é tal guided local search, por isso vai mudando as funções guia. Neste método em particular, nesta implementação em particular, ele acrescenta a parte da diversificação, em que permite recomeçar tudo de novo. Provavelmente, se eu executar isto outra vez, como isto está aqui uma componente de aleatória, não sei quantas vezes é que ele diversifica. Neste caso, por exemplo, já diversificou muito mais vezes. Em algumas diversificações não adiantou nada, noutras diversificações melhorou, e eventualmente, agora depende dos valores iniciais, por isso há aqui uma zona aleatória, mas de qualquer maneira conseguiu, com estas diversificações todas, conseguiu acabar por obter uma solução. Não, por acaso neste caso até nem conseguiu obter. Ficou com quatro restrições não satisfeitas, não é? Provavelmente, ok, neste caso conseguiu, fez aqui uma diversificação, deve ter feito aqui uma ou duas, não fez muitas. Pois, acho que só fez uma diversificação e conseguiu logo resolver o problema. Aqui diversificou uma vez, diversificou duas, e quando ele diversifica muito é porque anda ali um bocado à nora. Mas já está aqui em 5, agora já vem em 4. Por isso, entre duas diversificações, ok, neste caso também não resolveu. Pronto, isto agora é uma questão de, tem sempre um fator algo aleatório nisto, mas o que interessa é que vocês fazem, é que este método, eventualmente correndo várias vezes, aparentemente, pelo menos neste benchmark, costuma ter bons resultados. Okay? Há aqui uns que são mais duros, ok? Pronto, mas deixo-vos, se quiserem, tem aqui na página da cadeira, deixa cá ver só a página da cadeira, não sei se já, penso que já lá está. As cadeiras 2021. Por isso como eu vos disse, isto é uma mistura desta da última aula teórica, e agora a seguir vamos dar a parte prática. Tem aqui os programas. Não pus ainda aqui, mas vou pôr aqui os programas que são estes do Guided Local Search. Ok. Perceberam não o programa tem que olhar se quiserem com muito mais atenção, mas perceberam pelo menos a ideia do que é que se pretende com este Guided Local Search? Sim. Acho que a ideia base é simples, depois a implementação é que podem ter muitos detalhezinhos para tentar melhorar a pesquisa, mas o sistema, a conta, digamos, a ideia base acho eu que é bastante simples, não é? Obviamente isto só dá para se vocês conseguirem obter várias funções guia que estejam relacionadas com a função objetivo. E por isso, ao melhorar as funções guia, vocês melhoram as funções objetivo, que tipicamente é aquelas funções em que vocês querem minimizar várias funções que querem chegar a zero, okay? Querem somar várias funções que por si só podem ir até zero, se forem satisfeitas ou se forem otimizadas, e depois atribuem-lhes uns pesos para modificar digamos, para as modificar e torná-las funções guia. Ok, por isso, eu diria que nesta altura do campeonato parava aqui a parte dos slides e dos programas e começava a aula prática. Não sei se o que é que vocês têm para dizer. Por isso a ideia é que esta segunda parte, no fundo, é para ver os vossos problemas. Agora é apoio já à parte prática, não é? Por isso, não sei se vocês já fizeram um modelo dos vossos problemas ou não. Na sexta-feira vamos fazer a mesma coisa. Vou dar uns slides iniciais sobre métodos híbridos, isto para aqueles que vocês contavam no início da aula. Vou dar uns slides iniciais sobre métodos híbridos, que é mais para informação, porque não vai ser usado, digamos, na cadeira. E a segunda parte será para vos apoiar, digamos, no vosso projeto. Não?
Vocês já começaram a fazer, a tentar implementar o vosso projeto em Comet? Eu já tentei, pronto, aqui fiz umas coisinhas, pelo menos a inicializar a primeira, pronto, uma solução inicial, tá a perceber? Obter uma semente, não é? Assim, que seja, mesmo que seja muito má. Ah, Por isso, qual é e qual é até o teu problema já agora? é o mínimo dominating set. Ok, por isso. Agora a questão é, e quais são as restrições que usa? Já as modelou? Como é que. Pois é, isso não, eu tenho dúvida, porque eu tenho de garantir que são todos cobertos, certo? Exato. E quero pronto, o mínimo possível que cobra todos. Exato. Pois tem que É, ter. tem que ter duas. Eu quero duas coisas ou eu estou a pensar nisto mal? Não, eu acho que há aí uma função que nós já usámos que era o max number distinct, não é? O number of distinct values. Há uma função Sim, o distinct, sim. o distinct, Ok. essa é uma das funções. A outra é o número de violações, ou seja, de arcos que não são cobertos nem por um lado nem por outro, não é? Pois. Os distinct assim permitia-me, pronto, era para dizer que o dominating set, Não, os vértices tinham de ser não, vamos lá ver. distintos. Imagina que você tem um gráfico com 50 nós, não é? Sim, sim. Tinha variáveis, a cada uma das variáveis ou estava ou não estava na solução. Sim, exato. Sim, no set. E diz, por isso nem sequer é o máximo. Era a função objetivo nesse caso era a soma de se estiver corresponder a 1 e se não estiver É corresponder a exato, eu estava a 0, pensar isso. É, né? se ele pertence a zero, se não é um. E Mas por acaso não somando isso pensei dá o isso. número delas. Não é? Pois a soma dos uns queremos que seja o menor possível, é mesmo isso. Ok, pronto. Isso é uma das funções. A outra é das violações, não é? Aí tem que ter. Quais são as restrições que tem? Eu ainda não tenho, eu só pensei mesmo pronto, nas variáveis. Não, mas é isso, mas penso um bocadinho, mas eu diria que tendo Sim, pronto, a matriz de adjacências, não é? Para todos os valores da matriz de adjacências que não sejam zero, por isso é zero se os nós não estão ligados, não é? E é um se sim, sim, sim. estiverem ligados. Para todos os valores da matriz de adjacência, para todos os pares Sim, correspondentes todos a um, pronto, as ligações. eh, para cada um desses tem que saber qual é a variável, qual é o nó 1 e qual é o nó 2, não é? E a soma desses nós tem que ser 1. Tem que ser maior ou igual a 1, não é? Se for 1 que está no set e 0 se não estiver no set. Sim, pois, estou a perceber. Está a ver a ideia? Porque isso tem que ser pelo menos um, quer dizer que um deles está no set. Pois, Pelo menos, se a exato. soma dos dois for maior ou igual a 1, quer dizer que um deles já está no set, não é? Pois, então, sim, o E outro é isso ignorado porque já está coberto. garante a cobertura, não é? Sim, Se a soma sim. não for maior que 1, pronto, há uma violação, quer dizer que há um arco que não está Não está a ser coberto e coberto, tem que ser, pronto. não é? Pois, Ora, isso já estou a ter depois uma pode melhor fazer aquilo ideia. que nós vimos num dos dados, que é combinar as funções, não é? Que há uma função objetivo que é o minimizar e há uma função de restrições que é não violar, não é? Depois pode criar uma única função que seja a agregação das duas. Sim, isso fizemos no graph coloring, acho eu, Acho, não? pois é ver daqueles acetatos em que nós juntamos duas funções, Sim, duas eu tenho aqui funções uma numa só, prática não do, é? acho que é o GCP, temos aqui assim, Provavelmente. Agora já não me lembro uma qual é. função que é a junção de outra e da constraint. Pronto, aí pode dar pesos diferentes. Sim, o tal ratio. Pode ser que as restrições sejam mais importantes ou menos, e eventualmente pode Pois, fazer isso. Não é? pois, mas é o que eu estava a pensar, neste caso nós queremos mesmo que sejam todos cobertos, por isso é sempre, conta sempre, tem mais peso Exato, todos agora estarem cobertos. é uma questão de ver, fazer experiências, não é? Pois. E pode, por exemplo, nesse caso, a função não é, aqui não é tão simples fazer este guided local search, não é? Podia modificar os pesos, não é? Mas pode fazer tabu, pode fazer Sim, o pois eu graph estava a coloring, pensar fazer tabu o graph e eu não sei, coloring, o meu colega eu tenho que ver o que é que ele quer fazer. sabe?
pode fazer o Simulate Annealing também, pode ter, inclusive o código para o Simulate Annealing já quase que é dado, não é? Pode fazer o Variable Neighborhood Search, não é? Que vai tentar melhorar até chegar a um ponto que não melhora e depois muda um conjunto de nós, passa-os para passa os que estão dentro da cobertura para fora e os que não estavam para dentro e recomeça Sim, de novo, não é? Enfim, tem aí várias coisas para fazer. Mas pelo menos pois. o modelo inicial acho que é claro, não é? Sim, sim, ok. Muito obrigado, professor. Ok. Sara. A Sara não, Sofia, não é? Professor, nós já tínhamos. Qual é o seu problema? É o NAPSEC. Ok. Nós começámos a falar de que heurísticas utilizar para o nosso problema, mas ainda não chegámos a escrever no comment como é que iria ficar a nossa solução. Ok, mas qual é o modelo? Antes das heurísticas, antes da pesquisa, qual é o modelo que vocês estão a usar? Nós ainda não começámos com isso, professor. Mas tem que decidir quais são as variáveis de decisão, não é? Certo. Bom, neste caso acho que não há muito a servir, não é? As variáveis de decisão é cada um dos itens ou está dentro ou está fora. Exatamente. Ou está dentro da mochila ou não. Por isso as restrições é garantir, para já é garantir o que é que quer, a soma dos pesos dos itens seja a maior possível, não é? Sim. Mas por outro lado, a soma do valor dos pesos seja a melhor possível, não é? Sim, e por outro lado tem de caber na mochila. E que a soma dos pesos é menor que a capacidade da mochila, não é? Certo. Por isso, também mais uma vez tem duas funções. Uma que é satisfazer as restrições, isto, em termos práticos acaba por ser semelhante ao anterior, não é? Tem um que é satisfazer as restrições, que é caber na mochila, e outro que é maximizar o valor. E o que você quer fazer é uma mistura das duas coisas, não é? Mas pronto, o modelo em si, a primeira parte, acho que é razoavelmente simples, que é simplesmente dizer que cada item ou está ou não está na mochila. Não é? Sim, sim. Ok, então vá pensando nisso, a gente na sexta-feira pode começar enfim, a discutir as heurísticas, ou tirar dúvidas sobre heurísticas que possam usar. Não é? Ok. Ok? Hugo, O que você, está a fazer comigo, você professor? e o Tiago, está a fazer com o Alexandre? Não. Não, eu estou a fazer sozinho. Ok, está a fazer o qual? Bean packing. É o Beanpacking, não é? Por isso, Beanpacking, como é que é? Quer minimizar os beans, não é? Sim, temos certo número de objetos, cada um com o seu próprio peso, mas queremos minimizar o número de contentores que usamos para guardá-los São todos. sempre iguais, não é? Sim, e os contentores assim têm sempre a mesma capacidade. Pois, por isso eu diria que se calhar era fazer. Pois, nesse caso, nós tivemos aquele de graph coloring em que nós dizíamos, vamos tentar fazer isto com 5 cores, com 4, com 3, não é? Se calhar com o seu sistema. Sim, agora inicialmente eu estava a tentar local search normal, excepto que neste caso ia ter dois ciclos, um para testar onde é que metia cada objeto e outro para testar o número de objetos que tinha. E por isso, quais são as variáveis de decisão? Isso agora é que é. As variáveis de decisão seria cada objeto e neste caso seria-lhe associado em que bin é que iria ser metido. Ok, por isso em vez de dizer sim ou não, como no caso da mochila, será o número da mochila, não é o número do Sim, bin. por isso é que eu ia para ter dois ciclos, um para decidir em que é que ia meter cada objeto, mas ter um ciclo exterior também. Agora vamos testar tendo, sei lá, só um contentor, agora tendo dois, agora tendo três. Ok, sim, isso é exato. E dentro dessa situação, ok, havendo um número fixo de contentores, não é? Qualquer que ele seja, tenta descobrir se é possível ou não satisfazer as restrições todas, não é? Sim, vai tentar descobrir o melhor dessas iterações todas. Por isso, exato. Neste caso, também pode fazer a mesma coisa, que é tentar misturar uma função que é o número de contentores utilizado e as violações com o número de contentores utilizado, não é? Tentar juntar as duas coisas. Mas eu tenho a ideia que neste caso é capaz de ser melhor
fixar o número de contentores e para cada número de contentores verificar e depois vai diminuindo o número de contentores até não conseguir resolver, não é? Sim. Pronto, mas isso é um algoritmo e eu tenho que escolher outro e já, e já não sei. Não, esse é o algoritmo. Isto é se você tiver um número fixo de contentores e tentar descobrir quantos é que lá mete, não é? Como é que os lá mete, isso é um problema complicado, ok? Ok. Cada problema já é um problema complicado, porque tem que saber, em última análise, cada objeto pode estar, imagina que são 4 contentores, cada objeto pode estar em 4 contentores. Se forem 100 objetos, isto dá 4 elevado a 100. O espaço de pesquisa, não é? Isso já não é trivial, ok? Não, a ideia, o máximo de contentores que é preciso testar é o número de objetos, que é o caso em que cada Ora, objeto isso é tem o trivial, tamanho de um mas contentor. eu estou a considerar o caso enfim, mais interessante, não é? Que você tem poucos contentores, não é? Sim, ok. Tendo poucos contentores, cada objeto pode estar num dos hipótese 4 contentores, não é? Cada objeto pode estar num de 4 contentores. E por isso, cada variável pode tomar 4 valores. Como são 100 variáveis, por hipótese, se forem 100 objetos, o espaço de pesquisa é 4 elevado a 100. Certo. Como vê, já precisa fazer alguma ginástica para descobrir a solução, ok? A não ser que a solução seja trivial, não é? Se os contentores tiverem todos capacidade superior à soma dos elementos, aí é trivial, não é? O que é interessante é quando os contentores não apanham todos, não é? Já agora em qualquer de vocês, os benchmarks que utilizam, quais são? Depois, uma das coisas que convém é testar com benchmarks. Não sei o que é que vocês fizeram na primeira parte. Normalmente, na primeira parte, não usam grandes benchmarks, não é? Alguns benchmarks que encontrei na internet de Ok. problemas de dificuldade Mas- difícil e também eu fiz um em que fiz um teste em que simplesmente é para tentar forçar a coisa a quebrar ou a ficar muito lento, uma catrefada de beans e de Ok, tipo 100 mil para ver quanto tempo é que demorava. E comprei ok, isto. exato. Mas isso é uma parte importante do projeto, até para comparar. Mesmo que vocês, na primeira parte de algoritmos de aproximação, tenham feito poucos benchmarks, não é? Porque era mais testar o algoritmo. Agora, na segunda parte, vocês podem verificar quais são os benchmarks que têm disponíveis, mas ponham benchmarks que saibam justificar que sejam significativos, não é? Porque fazer um problema de pesquisa trivial não tem interesse. Mas pronto, eu por acaso estava a tentar implementar a ideia que eu tenho agora, só que eu estou a ter problemas com o Comet e não entendo. Okay? Isso é o que podemos ver Tá. eu diria que guardávamos isto para a próxima aula, ok? Tá bem. Mas neste caso estou a tentar fazer um post de uma constraint, mas isto dá-me um erro sempre a dizer this expression is not yet implemented e não consigo avançar disso. Se quiser, mas é num post, pois tem, Num post de constraint, sim. mas tem um sistema de restrições, definiu um sistema de restrições Sim. a um solver, mas que Sim. restrição é que tem assim tão esquisita? Pronto, é um bocadinho esquisito. Não, neste caso era que os mesmos objetos que tivessem num contentor, a soma dos seus pesos não pode ser superior à capacidade do contentor para caberem todos lá. Isso é ação, não é? Sim, é um sum, neste caso. Sim, é um sum, depois tem aqui que escolher os índices corretos e depois. Não, provavelmente o que você pode fazer é, para cada contentor, diz se o índice for igual, se o valor for igual ao que tem, vezes, como é que é? Eu vou partilhar só aqui Mas com... pronto, posso mostrar na sexta, posso fazer partilha. Sim, podemos fazer, mas digo-lhe só para explorar qualquer coisa deste género. Onde é que isto está? Mas estava a tentar alguma coisa, mas bloqueei aí. Não percebe? Não sei se não... Aqui. Por isso, o que você quer é verificar se a soma dos para aí in os valores todos, não é? Sim, em. Tal que, É o que eu tenho, sim. não é? Tal que o ADI seja igual a 4, por exemplo. Sim, neste caso eu tenho isso dentro de um for que é para postar. Para todos.
Esta é a Sim, restrição simples, não é? é só para 4. O que você quer fazer é um post assim deste género, não é? Sim, é A isso. soma dos i's, para todos os i's em que o AI seja igual a 4, não é? Essa soma tem que ser menor que... a soma do peso do I, não é? Qualquer coisa assim de género, não é? E depois meti aqui isso tem que ser Tudo tem que ser menor que a a capacidade. capacidade C4, não é? Sim, é isso que eu tenho. Pois, aqui o problema que está, ele não gosta de fazer testes com variáveis de decisão. Mas pode fazer uma coisa semelhante, equivalente, que é dizer AI igual a 4 vezes PI. Está a ver? Por isso, aqueles que não são iguais a 4 não contam nesta expressão. Ok? Fazer uma Certo. expressão deste género. Agora os paredes depois não quer certo. Mas fazer uma coisa deste género. Quer dizer, em vez de somar, soma, mas põe aqui esta variável que ele converte isto em 0,1 Sim. e na prática só testa os pesos dos valores que forem I, que forem 4, não é? Porque se o AI for diferente de 4, isto vale 0. Ok. É qualquer coisa assim deste género. Tentei esse truque. Certo. Que ele assim já implementa. Por isso ele não gosta nos iteradores, nestas condições. Estas condições têm que ser calculadas, em termos de implementação, têm que ser calculadas em compile time, ok? Não podem ser dinâmicas no sentido que normalmente não podem envolver variáveis de decisão. Que está aqui nos iteradores. Obviamente depois tem que fazer para 1, 2, 3, 4, o que for, não é? Certo. Mas isso já lhe deve dar uma ajuda. Ok. Top share. Ok, e Sofia, por isso vocês têm o knapsack, não é? Por isso já tem... pois, vocês não têm assim muito que saber, e o Alexandre também não tem muito que saber. Enfim, não sei. O que eu vos sugeri então é que na próxima aula, que é a sexta, não é? Eu dou uma primeira introdução só para cultura geral, se quiser, para métodos que hibridizem a parte de pesquisa local com a pesquisa completa, mas depois a segunda parte podemos começar a ver os vossos problemas, os vossos projetos, mas é preciso que tenham alguma coisa implementada, senão não ajuda muito, não é? Mas pronto, deixo isso ao vosso cuidado, não é? Professor, já agora, no fim de semana, nós tentámos ver os slides da aula 10, mas os slides não estão lá na página, nem Deixa os cá ver, programas. ok, deixa cá ver isso, que isto é uma ADAP, não é? Vocês não estão a ver isto, deixa-me só fazer aqui a partilha. Vou só fazer a partilha. Agora estão a ver o ecrã todo, não é? Estão a ver tudo, não é? Classes, teoria. É 10? Sim, sim. Boa. Programas também não está. Ok. E aqui no 11? No 11 está. Os outros penso que tinha, era só Tem o mesmo vídeo? a aula 10. Tem, o vídeo tinha. O vídeo da aula anterior é que está má, parou a meio, não é? Lembram-se que Ah, eu estou com... Agora já comprei um disco para pôr uma lata de lixo fora do computador, porque aquilo está mesmo a dar o berro. Desde a altura em que vieram o Zoom, isto ocupa espaço que nunca mais acaba. Tenho muitos vídeos que não tinha antes. Mas ok, então vejo isso. O 10, não é? O sim, 12 também, acho que ainda não está, ok? Eu vou pôr então o 10 e o 12, vou verificar isso, os programas. Estranho, porque eu não estou nos vídeos. Ok, tenho que ver, tenho que entrar lá na VPN. Mas está bem, ponho isso a 10, não é? Eu vou verificar se estão todos, tanto os slides como os programas. ok. Obrigada, professor. Ok, mas não temos assim muito mais para dizer, não é? Isso, o que eu vos peço então é que realmente avancem um bocadinho na parte da implementação, para começarmos a ver pelo menos a pesquisa propriamente dita, saber como é que fazem os moves, não é? E depois as meteorísticas veremos a seguir. Tá bom? Ok, acho que podemos parar por aqui, se não têm dúvidas, se não têm mais nada para perguntar.
Bom feriado. Bom feriado, professor. Ok? Até sexta, então. Deus, professor, até sexta. Até sexta, professor.